eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, porque nós estamos aqui mais uma vez para transmitir o ensino da Escola Bíblica através de algumas informações que adiantamos para os irmãos um pouco antes do horário da Escola Bíblica e que daqui a pouco os irmãos terão então já o assunto doutrinário da Escola Bíblica. Mas antes, nós queremos passar aqui algumas informações para os irmãos, por isso nós saudamos a todos com a paz do Senhor e vamos agora entrar na continuidade do nosso tema relacionado ao preparo da igreja para o arrebatamento. Nós vamos hoje basear o nosso estudo ainda no livro de Apocalipse, também no livro de Êxodo, em Atos dos Apóstolos e na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos então à primeira pergunta que foi formulada e vamos ver então logo em seguida a resposta dela. A primeira pergunta diz assim: lendo Apocalipse capítulo 12, verso 11, identifique os dois elementos que garantiram a vitória da igreja fiel. Faça seu comentário. E quem vai nos dar essa resposta e fazer o comentário vai ser a nossa irmã Amanda Cordeiro. Ela é do grupo de senhora da nossa igreja lá em Ciudad del Este, lá no Paraguai. Irmã Amanda, muito bem-vinda. A paz do Senhor Jesus, irmã. Respondendo à pergunta 1, os dois elementos que garantiram a vitória da igreja fiel. Os dois elementos são o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus e a palavra de Deus, como podemos ver em Apocalipse 12, 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Sabemos que profeticamente a igreja já venceu. A igreja, corpo de Cristo, tem vencido e vencerá pela operação do sangue do Cordeiro que circula em nosso meio. Operação essa que é o Espírito Santo falando e se revelando ao seu povo neste momento que vivemos. E por isso sabemos que já vencemos através do sangue do Cordeiro e pela palavra de Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus. Amém, Amanda. Muito bem colocado na sua resposta. A questão dos dois elementos, realmente o sangue do Cordeiro, que é o sangue do Senhor Jesus, e a palavra de Deus, aquela palavra que os irmãos testemunharam dela e por isso foram vencedores. Venceram pelo sangue e venceram pela palavra. E nós sabemos que profeticamente a igreja já venceu todas as coisas. A palavra está lá no capítulo 12 de Apocalipse, verso 11, mas ali está o relatório da vitória da igreja ao longo da existência dela e quais os elementos que garantiram para a igreja essa vitória. Muito bem colocado, irmã Amanda. Deus abençoe a irmã, viu? A paz do Senhor. Amém, irmãos? Partindo para a segunda pergunta, ela diz assim, a segunda pergunta: fazendo um paralelo com a saída de Israel do Egito, conforme Êxodo capítulo 12, verso 11, comente o sentido profético dos três elementos que marcaram a saída do Egito. Então, a letra A, o primeiro elemento é vossos lombos cingidos. A letra B, vossos sapatos nos pés. E a letra C, vosso cajado na mão. Então, quem vai nos fazer esse comentário para nós e vai nos responder vai ser o diácono Saulo Oliveira. Saulo, o Saulo ele pertence à nossa igreja lá em São Paulo, na capital, que é a capital do estado de São Paulo. Vamos ouvir então o Saulo. Bem-vindo, Saulo. A paz do Senhor Jesus para você. Bem, o primeiro elemento ali que marcou a saída foram estar com vossos lombos cingidos. Aqui que representa a verdade é o Pai, né? Os lombos cingidos, os lombos precisam estar cingidos para carregar a verdade absoluta de um Deus que havia prometido uma terra que mana leite e mel. E o segundo elemento ali foi os vossos sapatos nos pés, que representa aqui o Filho, né? E os sapatos ali, eles compreendiam a preparação necessária para andar no caminho, que era um caminho que ali o povo de Israel não conhecia, mas seria um caminho seria um caminho, né, que seria revelado por Deus naquela caminhada. E o terceiro elemento é o vosso cajado na mão, né, que é a figura do Espírito Santo, né? E esse cajado na mão é ele que nos dá
a direção e que deu a direção, né, para o povo de Israel e que nos dá a direção para a caminhada do servo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Amém, Saulo, muito bem colocado. A palavra ali, exatamente, os lombos cingidos, era para carregar a verdade, mas não era qualquer verdade, a verdade absoluta de Deus. Muito bem colocado, né? Daquela verdade na qual Deus afirmou para o povo que a terra para a qual Deus estava enviando o seu povo era a terra que mana leite e mel. E Jesus, ele é exatamente ali o que representa, né, o segundo elemento ali na própria colocação, né, que é a expressão os sapatos nos pés. Fala do caminho, né, a caminhada, muito bem colocado por você aqui. Então fala do Senhor Jesus. A primeira fala do Pai, a segunda o Senhor Jesus. E esse segundo elemento é exatamente a preparação para andar no caminho. Então, os sapatos nos pés, estamos preparados para a caminhada, para andar no caminho. E o terceiro aspecto, exatamente com relação ao cajado na mão. O cajado fala da direção do Espírito Santo, ele é a figura do Espírito Santo, é ele que mostra como o Espírito Santo nos guia, nos dirige e é o que nos dá direção também para a caminhada. Porque um caminho no deserto não tem caminho, mas o caminho do deserto, ele era guiado pela nuvem que estava lá no alto, né, durante o dia, e à noite o clarão de fogo. Era um caminho que não estava traçado no deserto, mas estava traçado no plano de Deus. Muito bem colocado, então, na sua resposta, então, Saulo. Obrigado pela sua participação. Amém, irmãos? A terceira pergunta agora, ela diz o seguinte, vamos ler a terceira pergunta. Lendo 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, faça uma comparação da noite da traição na última ceia de Jesus com os seus discípulos, com o momento que a igreja fiel vive nos dias de hoje. Então vamos a essa comparação, porque quem vai fazê-la é a nossa irmã Dâmaris. A Dâmaris é uma jovem da nossa igreja lá de União dos Palmares, no estado de Alagoas. Dâmaris, agora a sua vez. A paz do Senhor, minha irmã. Paz do Senhor Jesus, irmãos, em resposta à terceira pergunta, a igreja fiel enfrenta hoje a mesma traição dos que estão dentro da igreja na hora da noite espiritual em que a religião se encontra. Em 1 Coríntios 11, 23 diz: Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Amém, a paz do Senhor Jesus. Então, Dâmaris, muito bem colocado, né? Ali, falando exatamente a respeito da igreja que enfrenta hoje a mesma traição que a igreja enfrentou lá naqueles dias, na noite em que Jesus foi traído. Do mesmo jeito que Jesus foi traído por aquele que estava dentro do colégio apostólico, agora também a igreja enfrenta dentro de casa, ou seja, no meio daqueles que estão no meio da igreja, tem os traidores, aqueles que estão mancomunados com os religiosos lá de fora, mas que rejeitam a Jesus. Então, esse aspecto foi muito bem colocado, né? Nós estamos vivendo exatamente essa mesma noite. Qual a noite? A noite da cegueira espiritual que o mundo está vivendo nela e a religião também está vivendo nessa última hora a cegueira espiritual. E é nessa noite que surge o traidor, ou seja, aquele que deixa Jesus e ele se alia com aqueles que estão lá fora, os religiosos. Muito bem colocado na sua resposta, Dâmaris. Obrigado pela sua participação. Amém, irmãos? Vamos para a quarta pergunta agora, porque ela foi dirigida para as crianças, intermediários e adolescentes. E essa pergunta, que vai ser repetida aqui pelas mães, professoras, ela diz o seguinte, lendo o livro de Atos, capítulo 2, verso 42, identifica a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo e também da igreja. E vamos ver então aqui algumas respostas a essa pergunta. A primeira virá lá do estado de Minas Gerais, da classe de crianças da nossa igreja em Divinópolis, do estado de Minas Gerais. Depois, vamos para o estado da Bahia. E lá no estado da Bahia, em Porto Seguro, a nossa igreja ali em Porto Seguro, o grupo de crianças também ali vai dar uma resposta. Vamos então aos dois vídeos, duas respostas em sequência. Pergunta para crianças, intermediários e adolescentes. Lendo o livro de Atos, capítulo 2, verso 42, identifique quem é o Pai, o Filho, o Espírito Santo e a Igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Deus Pai.
A doutrina dos apóstolos. Jesus o Filho. Partido do pão. O Espírito Santo. Vou falar. Vou falar? Comunhão. E a igreja. As orações. Amém. Abençoe os irmãos, somos da ICM Teimoso e vamos estar respondendo a pergunta da ciência. E o texto está em Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A doutrina, Deus Pai, Como Filho Jesus. comunhão, Espírito Santo. E as orações, Abraão? Da igreja. Amém, crianças, lá na Bahia, que participação boa, hein, Abraão? Que bênção você tão pequeno, né? Uma idade tão tenra, já respondendo também a pergunta, né? Muito bem colocado, cada uma das crianças ali. A leitura do texto feita, né? Muito bem feita a leitura. Ali a doutrina que é do Pai, a comunhão é do Espírito Santo e as orações é exatamente aquilo que o Abraão respondeu. As orações, elas falam da igreja, a igreja ali está prefigurada nas orações. Muito bem, Abraão e os demais irmãos que participaram lá do estado da Bahia e também lá de Divinópolis, muito bem colocado em cada uma das respostas, cada um pôde responder ali, colocando direitinho, né? Que a palavra, a doutrina é Deus Pai, o partir do pão é Jesus o Filho, a comunhão é o Espírito Santo e as orações é aquilo que faz lembrar da igreja, a igreja que ora continuamente. Obrigado então, hein, pela participação de vocês, muito maravilhosa. Glória a Jesus. Sim, irmãos, agora a quinta pergunta, nós temos agora essa pergunta dirigida para o grupo de acessibilidades. E é praticamente a mesma pergunta. Ela diz assim: lendo o livro de Atos, capítulo 2, verso 42, identifique quem é o Pai, o Filho e o Espírito Santo e a Igreja. Aí nós vamos agora para as respostas da quinta pergunta, que nós vamos para o estado do Espírito Santo, onde lá na igreja de Viana, no estado do Espírito Santo, município de Viana, o Rebstan Vasconcelos vai dar uma primeira resposta, e depois de lá vamos para o estado do Pernambuco, lá no Nordeste. E lá no estado do Pernambuco, em Cabo de Santo Agostinho, a nossa igreja ali em Cabo de Santo Agostinho, o Luiz Felipe, que é uma criança, também vai dar uma resposta à nossa quinta pergunta. Vamos aos dois em sequência. Rebson, lendo o livro de Atos, capítulo 2, verso 42, identifique quem é o Pai, o Filho e o Espírito Santo e a Igreja. A doutrina dos apóstolos. Deus do Pai. O partir do pão. Jesus Filho. A comunhão. O Espírito Santo. As orações. A igreja. A paz, Senhor Jesus. Luiz, Senhor. Luiz, respondendo a pergunta da escola dominical, a doutrina fala de quê? Palavra de Deus Pai. Amém. A comunhão, Espírito Santo. partir do pão. Jesus. E as orações? A igreja fiel. Amém. A paz do Senhor. Paz, Senhor. Amém, Luiz Felipe, muito bem acompanhado aí as colocações feitas, né? Cada pergunta, né? A doutrina fala de quê, né? Aí ele respondeu ali, a palavra de Deus Pai, né? E a comunhão, o Espírito Santo, muito bem respondido. Cada colocação, cada pergunta, muito bem respondida. E o partir do pão, ele respondeu claramente, o partir do pão fala de Jesus. E as orações fala da igreja fiel, ele colocou muito bem, o Luiz Felipe, né? Fala da igreja fiel. Também o Rebstan deu uma palavra muito boa ali, né? Acompanhando a pergunta que foi feita, respondendo direitinho ali, cada uma das perguntas feitas, ele respondendo corretamente a nossa pergunta da Escola Bíblica Dominical. 4 respostas e está de parabéns, Rebstan, por essa sua participação. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Nós não terminamos ainda, porque agora nós vamos àquela última parte da nossa Escola Bíblica, agora pela manhã, onde apresentamos a participação dos nossos bebês. Quer dizer, bebês significa aqueles que fazem parte daquela classe que é de 0 a 3 anos de idade e que inclui as mães gestantes que participam também dessa classe. Aliás, eu tenho sentido falta de mamães gestantes para responder também, porque a resposta da mamãe gestante
ela é uma resposta que o bebê está lá dentro ouvindo, então ele precisa participar também. Se alguma irmã tiver alguma resposta para ser dada no período de gravidez, né? Pode apresentar, ela vai responder, o bebê vai estar ouvindo no interior do ventre, né? E, portanto, é uma participação muito boa. Mas quem vai nos dar a resposta a essa pergunta, o primeiro bebê é do estado do Rio de Janeiro, é a Débora Oliveira. A Débora Oliveira, ela é do estado do Rio de Janeiro e ela vai nos dar uma primeira resposta, é o primeiro bebê. Ela lá da cidade de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Depois, nós vamos para o estado do Espírito Santo e lá a Esther e a Sara vão estar juntas lá na cadeirinha, ali de Ibiraçu, o município de Ibiraçu, no estado do Espírito Santo. Vamos então aos 2 vídeos dos nossos 2 bebês participando hoje. Débora, respondendo a pergunta das Cias, você vai ajudar a mamãe a responder? Já tá gravando. Vai? Ó, a resposta é: a doutrina dos apóstolos fala de Deus Pai. A comunhão fala do Espírito Santo. O partir do pão fala de Jesus. E as orações falam da igreja. Amém, Débora? A paz do Senhor Jesus? Amém! A Esther e a Sara vão responder a pergunta das crianças. A resposta: a doutrina dos apóstolos, Deus o Pai. O partir do pão é Jesus o Filho. A comunhão é o Espírito. As orações é aí. A paz do Senhor. Amém, Sara. Amém, Esther. Completando muito bem as frases das respostas, né? Ali estava uma delas, né? A Sara ou a Esther, falando ali, colocando ali as respostas de acordo com a pergunta que era feita, né? Sobre a doutrina dos apóstolos, que é Deus o Pai, né? O partir do pão é Jesus, ela completou exatamente ali. E a comunhão do Espírito Santo, muito bem respondido, a criança atende, né? Aprende exatamente ali acompanhando a pergunta feita pela mamãe ali junto com elas. E a igreja, né? Que é as orações, fala da igreja. E ela respondeu muito bem ali, a Débora, ali a Esther e a Sara. Agora a Débora, interessante a Débora, respondendo a pergunta da mamãe ali. E é muito importante porque ela balbuciou a resposta. Quando ela disse a pergunta, você vai ajudar a mamãe a responder? Então ela respondeu, claro, a criança balbuciando. O importante é que o Senhor entende essa linguagem, né? E ali na resposta, acompanhando a colocação feita pela mãe, e ela folheando a Bíblia, passando as páginas da Bíblia. Muito bem, isso é uma grande bênção, Débora. Aprender a palavra de Deus e já manusear a palavra do Senhor, a Bíblia, né? E lá no final também, aquele momentinho em que, quando você fala que Débora, sobre o Senhor Jesus, deu para ver o seu rostinho sendo levantado, né? Você levantou o rostinho para falar o nome de Jesus. Isso é maravilhoso, isso, né? Um toque do Senhor no coração de um bebê, né? Tão tenro como a Débora, com essa participação. E ali no final, balbuciando também o amém. Que maravilha o entusiasmo dela participando da resposta das nossas perguntas da Escola Bíblica Dominical. Isso é que é maravilhoso, glória a Jesus. Amém, irmãos? Assim encerramos a nossa primeira parte da Escola Bíblica e lembramos que daqui a pouco, às 10 horas da manhã, você vai poder participar da Escola Bíblica no conteúdo doutrinário dela, as instruções doutrinárias, o ensino doutrinário. Isso será uma grande bênção. Eu te aguardo lá então, daqui a pouco, com a paz do Senhor Jesus.